Vamos criar primeiro a base de dados do aplicativo. A gente vai utilizar como base uma tabela do Google Drive, né? Uma tabela lá do Google Planilhas. A gente poderia utilizar aqui o Excel Online, sei lá, uma lista no SharePoint, poderia utilizar, enfim. A gente vai criar uma tabela aqui no Google Drive mesmo. Eu já criei a minha aqui para agilizar, tá? Então eu vou abrir ela. E aí eu dividi essa planilha em 4 tabelas aqui para já agilizar a situação. Então, ó, nós temos 4 tabelas. Uma é não conformidades, outra é soluções, evoluções e equipe. Na tabela não conformidades eu coloquei aqui um ID, precisa ter uma coluna ID, porque cada lançamento aqui vai ter uma identificação diferente. O setor, que é o setor onde a gente identifica a não conformidade. Uma coluna chamada não conformidade, que é para colocar o descritivo da situação que a gente encontrar em campo. Uma coluna imagem, que é para salvar o endereço da imagem, da foto, né, que a gente tirar da não conformidade. Coloquei aqui uma coluna chamada identificada por, que é para a gente poder selecionar lá no aplicativo quem foi o técnico que fez a inspeção, que identificou essa não conformidade. Uma coluna responsável do setor, que é para colocar o nome do responsável do setor inspecionado. Responsável pela adequação, sei lá, vai como aqui, guarda-corpo ausente, por exemplo, vamos dizer que o responsável pela adequação seja a manutenção, né, seja a predial e da sua unidade. Uma coluna assinatura setor, que é para quando você visitar esse setor, você informa o responsável do setor sobre a não conformidade e ele assina aí no seu aplicativo, mostrar como, para evidenciar que você realmente esteve lá. E aqui uma matrizinha GUT, adaptada para a nossa realidade. Então são 3 critérios, uma de probabilidade, uma de severidade e uma de tendência. A priorização vai ser a multiplicação entre as 3, para gerar uma ordem aqui de qual das não conformidades é mais grave, é mais urgente para ser atacada primeiro, né? E uma coluna data-hora. Aqui a única coisa que a gente precisa alterar é nessa coluna inteira aqui, ó. Eu vou dar Ctrl, Shift e seta para baixo, vai selecionar todos os itens dessa coluna, tá? Vou vir aqui em formatar, número, data, hora. Precisa estar assim, tá? A gente não ter problema de compatibilidade dos dados depois. É isso. Aqui eu já coloquei, já cadastrei um no aplicativo para vocês verem. Tá? Então, depois eu vou vir em soluções. Quando uma não conformidade for solucionada, vai aparecer a solução aqui. Então, ID também, mesma situação. Uma coluna não conformidade, uma coluna descrição da solução, uma coluna imagem, caso você queira tirar uma foto também de qual foi a solução da situação corrigida, né? Resolvida por, na verdade aqui a gente vai selecionar qual dos técnicos cadastrados no aplicativo que viabilizou essa solução, tá? Que é na verdade a pessoa que foi lá e verificou que realmente está resolvido, sei lá, no caso do guarda-corpo. Você aciona a manutenção vai lá e responde e-mail, olha, o guarda-corpo foi instalado tal dia. Aí você vai lá no local, verifica se realmente eles concluíram e aí registra aqui, né, quem foi que checou se estava concluído. Data, hora, mesma situação, precisa selecionar todas as colunas, todas as células dessa coluna, né? Formatar, número, data, hora. Agora a gente vem em evoluções. Por que evoluções? Se lança uma não conformidade, não necessariamente ela já está resolvida, mas você tem evoluções, você tem devolutivas com relação a isso. Ainda no exemplo do guarda-corpo, você identificou a situação, então vai constar como não conformidade, aí você manda um e-mail para manutenção abrindo a ordem de serviço para correção. Aí você vem e coloca aqui a não conformidade tal, qual é a devolutiva? Que aberta OS, número tal, no dia tal. Responsável pela devolutiva, quem foi que realizou, né, essa ação. Então quem abriu OS? Foi o Cláudio também. A coluna data hora, mesma realidade, formatando como data hora. Um outro exemplo, você tem uma não conformidade lá, que você foi no setor fazer inspeção e encontrou um funcionário sem EPI. E aí você verificou que ou ele estava sem porque não tinha, ou porque precisava reforçar o treinamento de conscientização deles com relação não só à obrigatoriedade, mas sensibilização para proteção, enfim. Então você vai colocar lá não conformidade, funcionário no setor tal, sem EPI, né? E aí vai colocar aqui a devolutiva de que foi acionado o setor para agendamento de treinamento, foi convocado o funcionário para comparecer na segurança do trabalho para substituição dos EPIs, para reposição dos EPIs. Aí você vai ter um histórico daquela não conformidade até que ela tenha uma solução de fato. E aí mesma realidade, né? Uma coluna ID, uma coluna não conformidade, devolutiva, responsável da devolutiva, data, hora.
E eu coloquei também uma tabela chamada equipe, que ela é basicamente e-mail, nome e imagem. Eu vou mostrar isso no aplicativo para vocês verem como é que funciona, tá bom? Aí agora a gente vai lá para a plataforma para utilização no aplicativo, para a gente transformar essa tabela aqui em Pessoal, eu tô partindo do princípio de que todo mundo tem a noção aí para criar uma planilha no Google Drive, né? Caso alguém tenha alguma dificuldade, manda mensagem para mim aí ou deixa um comentário, que eu vou tentar ajudar na medida do possível. Bom, a plataforma que a gente vai usar é esse site aqui, chamado AppSheet. Eu já utilizei, já desenvolvi aplicativo Android para a questão de aprendizado mesmo, como um hobby aí, através do Codular, através do Power Apps mesmo da Microsoft, ou já fiz inclusive através do Visual Studio em código mesmo, mas eu achei mais dinâmico e simples de explicar para o pessoal nessa plataforma aqui, tá? Eu não vou entrar no mérito aí dos planos, porque ela tem alguns planos pagos, mas a gente vai utilizar aqui o plano gratuito, que ele dá hoje para você utilizar até 10 usuários, né? Então você cria os 10 usuários e senhas e as pessoas conseguem logar no aplicativo gratuitamente. Mas assim, se for uma situação, por exemplo, em que é uma equipe e você quiser que todos utilizem o mesmo usuário e senha, não vai ter limite nenhum, você não vai precisar pagar nada por fora disso, tá? Então, você normalmente, quando vai criar a conta, você vem aqui nesse botão, aí ele vai perguntar de onde você quer importar os dados, no nosso caso, uma planilha do Google Drive, né, uma Google Sheets. Ele vem aqui e pede para você logar com a sua conta do Gmail lá. No meu caso, como eu já tenho a conta, eu vou voltar, vou vir aqui em login, tá? E aí vou logar com a conta do Google. Vou logar com a conta que eu já tenho aqui e vou ir em permitir. Ele vai sincronizar os dados e vai abrir aqui a tela inicial. Ó. Eu vou criar um aplicativo aqui em Make New App e vou dizer para ele que eu quero importar os dados, usar os dados que eu já possuo, tá? Então eu vou vir nessa opção, eu vou colocar o nome do aplicativo que eu quero aqui. Nessa tela a gente não coloca acentuação, tá? Vou colocar aqui, vou colocar tudo maiúsculo mesmo, a categoria nossa área e vou escolher os dados. Ele vai trazer o meu Google Drive, eu vou lá na pasta que eu criei com a planilha, vou selecionar a planilha que a gente criou. Vou dar OK e aí ele vai importar os dados. Aí o que vai acontecer? Ele vai trazer vocês para essa tela. Do lado direito aqui ele já traz uma visualização da importação, né? Para já ter uma ideia de como o aplicativo é e tal. Aqui ele já está funcional, se você quiser inserir novas não conformidades, mas ainda não tem tratamento dos dados, tá? Certifique-se de clicar aqui em Data e vir aqui em Tables. Agora, por exemplo, ele trouxe a tabela não conformidades lá da nossa planilha. E ele vai dar sugestões aqui para você incluir as outras tabelas que você tem lá. Caso não apareça aqui a sua tabela, você vem aqui em New Table, seleciona lá que é do Google Drive, vai de novo, seleciona a sua planilha, aqui, OK. Ele vai carregar e vai perguntar qual é a tabela que a gente quer importar. Nesse caso aqui eu vou importar soluções. Lembre sempre de todas as vezes que importar essas tabelas, como elas contarão com atualizações, inclusão e exclusão de dados, então deixa assim, ó, tá? Updates, aí aqui para a gente fazer novas inclusões e exclusões de registros na tabela. Adicionar essa tabela. Agora a gente vem aqui, né, como eu já mostrei como importar aqui, vou importar automaticamente com as sugestões que ele deu. Vou adicionar uma tabela para evoluções. E vou adicionar uma tabela também para as evoluções. Para a equipe, né? Então, aí ele já sincronizou. Tá. Agora aqui eu vou só clicar no nome da tabela para eu diminuir ela, para a gente poder trabalhar cada uma individualmente. Ó. Só para confirmar, não conformidades eu posso atualizar, adicionar e excluir. Soluções também. Evoluções também. Equipe também, tá? Esse passo aqui de inclusão das tabelas está concluído por hora. Agora nós vamos fazer a configuração do formato dos dados aqui. Então a gente vem em Data, vem em Colunas e aí vamos fazer uma configuração. Como ele está dando um alerta aqui na tabela Equipe, vamos começar por ela. Ele está dando um alerta porque a gente tem um caráter especial aqui, ó, que é o hífen. A gente pode deixar assim, o hífen não vai impactar em nada, tá?
O raw number é um registro aleatório e único, então ele vai gerar automaticamente. Esse item não será exibido durante a manipulação do formulário. Vamos colocar aqui, a grosso modo, a label, vamos definir qual é o nosso campo principal dessa tabela, tá? Então o nome é o campo principal dessa tabela aqui. O nome é um campo do tipo texto. Imagem, que vai ser a foto do funcionário, né, do membro da equipe, é um campo do tipo imagem. Você clica aqui e seleciona aí imagem. Tranquilo, pode minimizar. A gente vai voltar para mexer na tabela não conformidades. Aí aqui em não conformidades, você clica nela, vai abrir todos os campos com base nas colunas que a gente criou lá na tabela do Google Drive, tá? Então de novo, o raw number ele não será exibido. O campo ID, a gente tira label, ele não é um campo principal. Ele não é um campo editável para as pessoas verificarem. Ele não é um campo exibível. Vou deixar que ele não seja exibível, certo? Porém, em ID, ele precisa atribuir um número aleatório toda vez que as pessoas alterarem, que criarem um novo registro, né? Então a gente vem aqui, ó, em valor inicial, clica aqui e digita para que ele gere um ID único. Então é unique ID, abre e fecha parênteses, tá? Coisa simples, a gente não vai ficar mexendo com código aqui. Dá um save, pronto. Ele será um campo obrigatório, não alterável e não exibido, tá? Aqui em number, deixa ele como formato texto, porque o número aleatório, ele não gera, o ID aleatório ele não vai gerar só texto, só número, ele vai gerar um número e letra, para ficar bem aleatório mesmo. Setor é um campo do tipo texto, editável, exibível e obrigatório. Não conformidade é um campo do tipo texto, ele é o campo principal dessa tabela. Exibível, editável e obrigatório. Imagem é o campo do tipo imagem, ele tem a label também. Exibível, editável e obrigatório. Eu vou deixar não, porque se a não conformidade encontrada for, por exemplo, alguém sem EPI, não é legal a gente ficar tirando foto de funcionário sem EPI, né? Então não vai ser obrigado a inserir uma imagem quando cadastrar a não conformidade. Essa não conformidade foi identificada por, a gente seleciona aqui, ó, ref, de referência. Esse campo, eu vou explicar por quê. Esse campo é exibível, editável e obrigatório. E aí a gente vem aqui nessa setinha e vai dizer que ele vai procurar numa lista de referências. Qual é a referência? Clica aqui em fonte de tabela e vem em equipe. Por quê? Quando você selecionar a célula, vai aparecer o nome das pessoas que você houver cadastrado em equipe. Vem aqui em pronto. Responsável do setor é um campo do tipo texto, exibível e editável, e não é obrigatório, porque dependendo da unidade que você está visitando, você pode não saber quem é o dono daquela não conformidade para adequação. E aí você vai ter que pesquisar primeiro, depois de ter cadastrado na conformidade, tá? Responsável pela... Melhor, né? O responsável do setor, ele é um campo obrigatório, só corrigindo, tá? Porque o setor sempre tem um responsável, então essa pessoa, você vai ter que indicar um nome, no mínimo, do responsável desse setor vistoriado. Aí o que eu estava falando lá da adequação é esse campo aqui, ó. Ele é um campo do tipo texto. Ele não é obrigatório exatamente por isso, porque você pode ter que descobrir quem é que conserta, quem é que resolve aquele problema depois. Então não é obrigatório. Assinatura setor. Até para garantir que você realmente esteve na área, que você realmente foi recebido por alguém e que você informou alguém do setor da não conformidade, eu vou deixar aqui a assinatura do setor como obrigatório, editável e exibível, tá? E aí lembre de, nessa coluna aqui, clicar, ó, e deixa ele como assinatura mesmo, tá? Probabilidade. Probabilidade é um campo do tipo número, ele é exibível, editável e obrigatório, porém, vem aqui desse lado, ó, nesse lápis também, clica nele e seleciona aqui, ó. O valor máximo é 5, o valor mínimo é 1, e quando a gente clicar no mais, ele vai avançar de 1 em 1, né? Então, 1. A mesma coisa para severidade e para tendência, tá? 5, 1 e 1, pronto. Aqui em tendência também, 5, 1, 1. E a priorização, ele vai ser um cálculo. Ele será exibido, mas não será editável. Por quê? A fórmula dele a gente vai editar. Ele é um campo automático. Clica aqui no campo fórmula da priorização. A gente vai dizer para ele calcular automático, ó, colunas. Clica aqui em colunas, desce e vem em probabilidade. Aí clica aqui, asterisco.
severidade, vem aqui de novo, asterisco, opa, asterisco e tendência, pronto, salvar. Ele vai fazer automaticamente o cálculo dos três. Data hora, certifique-se, às vezes o sistema quando importa, ele importa isso aqui como texto, então tem que lembrar de colocar como datetime, tá? E também, para você não precisar toda hora estar digitando a hora que você está lançando a não conformidade, certifique-se que o valor inicial da coluna data e hora esteja com esse valor aqui, ó, now. Então você clica nele e digita now, abre e fecha parênteses, tá? Embaixo ele já fez uma relação entre as tabelas. Então aqui, por exemplo, quando a gente for pesquisar uma não conformidade, eu vou tirar aqui a relação, que seriam as soluções relacionadas. Então soluções apenas e evoluções apenas, vou deixar só assim, tá? Esses campos eles são só exibíveis, porque eles vão puxar os dados de uma outra tabela. Tranquilo? Por hora essa é a configuração. Eu vou salvar aqui o aplicativo para a gente continuar. Pronto, eu salvei. Aí vocês vão ver que ele vai dar um alerta aqui, ó, que a coluna priorização ela não pode ser apenas leitura, né? Então ele vai permitir a alteração. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa linha aqui, ó, priorização, como não exibível. E vou salvar de novo para ver se ele vai entender agora, ó. Pronto, saiu o alerta, tá? Então priorização eu alterei, ó. Eu deixei a fórmula como estava, deixei editável e deixei exibir e deixei para ele não ser exibido, tá? Então vamos lá, não conformidade por hora é isso que a gente vai configurar. Eu vou agora em soluções. Em soluções a mesma situação. O ID ele não tem label, porque na verdade aqui a gente está falando de soluções, então a solução é a prioridade. O ID ele não será exibido. Aqui não precisava nem mexer em editável, mas de qualquer forma eu vou tirar aqui também, porque já que ele não será exibido a pessoa não vai conseguir alterar. Enfim, ele é um campo do tipo texto mesmo. Deixa eu só verificar. Tá. Já que ele não será exibido, a gente não pode permitir que ele seja pesquisável também, tá? Porque senão dá conflito depois na configuração. Então a gente vem aqui em Search e desativa. Voltando lá. Não conformidade, ele é um campo do tipo referência também. A gente vem no lápis e seleciona a tabela não conformidades. Ele é um campo exibível, editável e obrigatório. Descrição da solução. Eu vou deixar como texto para não ficar longo lá o conteúdo, tá? Então, e aqui também eu vou deixar como exibível, editável e obrigatório. Imagem é um campo do tipo imagem, caso você queira, como eu falei, tirar foto, né, da solução aplicada. Ele é um campo exibível e editável, não obrigatoriamente é necessário para você lançar a solução, tá? Resolvida por, eu vou deixar aqui como referência. Eu vou vir aqui no lápis e vou selecionar a tabela equipe. Pronto. Ele é obrigatório. Data hora é um campo do tipo datetime. Ele é exibível, editável e obrigatório. E o valor inicial automático dele é agora. Então é now. Abre e fecha parênteses e salvar. Certo? Por hora é isso. Agora vou minimizar aqui soluções. Aí vou para evoluções. Em evoluções, mesma realidade. Campo ID eu tirei a label. Vou deixar ele não exibível e não editável. Campo do tipo texto. Única ID. Não conformidade é referência na tabela não conformidades. A não conformidade é obrigatória também, né? A devolutiva aqui é o campo principal, então devolutiva é um campo do tipo texto, obrigatório. Responsável devolutiva, vou colocar assim, ó, pela devolutiva. Opa. O campo responsável pela devolutiva, vou colocar referência. Vou vir aqui e vou escolher a equipe. Ele é um campo do tipo obrigatório, date time aqui em data hora. Ele é um campo obrigatório. E aqui eu vou colocar para ele já lançar automaticamente com a hora que eu estiver cadastrando. Save. Vou minimizar evoluções. E vamos para equipe. Equipe a gente já tinha mexido, né? Então tá certinho. Aí aqui só vou tirar aqui, ó. Como eu vinculei lá não conformidades a esse funcionário, eu vou deixar não conformidades apontadas, tá? Pronto.
Eu acho que por hora é isso. A gente já pode passar para a configuração da exibição aqui. Deixa eu dar um save. Aí ele deu um alerta de que as colunas ID elas não podem estar apenas leitura, já que elas estão permitindo adições, tá? Então ela precisa ser editável. Como a gente selecionou lá que elas não serão exibidas, não tem problema. Eles já fizeram essa alteração pra gente, tá? Aqui ele só tá dando um alerta. Se a gente fizer aqui qualquer alteração, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, vou só trocar aqui só para vocês verificarem. Eu poderia ter feito qualquer alteração para poder liberar o botão de salvar lá, ó. Tá? Eu vou salvar aqui. E aí esses alertas já não serão mais exibidos, tá vendo? Não tem mais a bolinha amarela aqui em cima. Por hora é essa configuração. Agora o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar na tela de exibição. Então a gente tem agora já duas telas, não conformidade e soluções. Então não conformidades. A gente vem aqui agora para já trabalhou com as tabelas, a gente vai nas telas. Então a gente agora vai configurar as telas, né? Já configuramos as tabelas. Ó, a gente vem em UX e as views são as telas. Então a gente vai configurar a view ou a tela não conformidades. Aqui o que a gente vai fazer? Para a gente poder separar, para não ficar muito extenso o vídeo, eu não vou mostrar agora como que a gente faz para exibir aqui apenas as que estão pendentes e aqui apenas as solucionadas, tá? Então eu vou agilizar aqui para a gente poder concluir e eu dou continuidade na sequência. Eu acho legal a visualização do modo cartão, ó. Então, o que dá para a gente fazer, por exemplo? Em vez de colocar aqui não conformidades, a gente... vamos deixar como não conformidades mesmo, mas ó, a gente vem aqui em cartão, deixa ele à esquerda, e aí as não conformidades serão cadastradas, serão organizadas, né, ordenadas aqui, por enquanto, através de data hora, em formato decrescente, certo? Vamos ver se a gente vai poder agrupar por alguma coisa. Não, por hora não vamos agrupar por nada não, como não tem nenhum filtro por enquanto. A gente vai organizar ela por data hora, de forma decrescente. Vamos configurar agora aqui, ó. Deixar a exibição em modo grande, né? E aí a gente clica aqui na imagem pequena e deixa nada. No título pequeno deixa nada. No subtítulo a gente deixa nada. Na imagem grande deixamos imagem, tá? No título aqui embaixo a gente deixa o título da não conformidade. No subtítulo, por enquanto, nós vamos deixar aqui vamos ver se a gente consegue deixar probabilidade, civilidade, tendência. Vamos colocar aqui quem foi que identificou, por enquanto, tá? Identificada por. E aqui onde seria a descrição, por hora, vamos deixar sem nada. Eu vou mostrar no próximo vídeo como que a gente faz uma configuração bem legal aqui para essa exibição. Então, aqui no botão Action 1, vamos deixar nada. Action 2, nada. Aqui, nada. E aqui também nada, tá? Então a exibição vai ser essa aqui, ó, no campo não conformidades. Vamos mexer um pouquinho, ó, display. Então aqui eu vou colocar, sei lá, form. Não, é clipboard. Vamos colocar esse aqui, fica legal. A gente pode mudar também as cores aqui. A gente consegue fazer um negócio bem legal. Vou mostrar no próximo vídeo pra gente ir avançando em cima disso, tá? Bom, gente, por enquanto eu até vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui na não conformidade, em views, em soluções. A gente não vai mexer nessa tela agora, né? Então eu vou até deletar ela aqui pra gente poder configurar passo a passo no próximo vídeo, tá? Então aqui, ó, quando você abrir o aplicativo, ele já vai exibir assim, ó, não conformidade, e já tem uma cadastrada. Se eu quiser editar ela, eu clico em cima, venho aqui em editar. Aí eu venho aqui, eu abro ela, lembre sempre de salvar, tá? Então aqui, por exemplo, eu tinha clicado, ele não abriu porque eu não tinha salvo para ele sincronizar os dados. Então eu fui lá em salvar, aí eu abri a não conformidade, voltando a não conformidade, eu clico nela, clico no lápis para editar e faço as alterações que precisa, certo? Vou selecionar aqui a pessoa, certo? Tudo certinho. Beleza, essa é a edição de uma delas, ele vai sincronizar. Automático. Lá, foi.
tela principal, ó. Vou adicionar uma inspeção. Então vamos, sei lá, vamos inspecionar aqui o setor de manutenção. Parece que é até uma perseguição, né? Não conformidade. Trabalho em altura sem EPI. A foto. Colocar foto não é uma boa colocar foto do pessoal sem EPI, tá? Só comentando. Vou até colocar aqui essa foto aqui, ó. Hoje nem se utiliza mais essa expressão, né? Ato inseguro. Meu Deus, quanto tempo. Identificada por fulano de tal. Responsável do setor é o senhor João. O responsável pela... o João é o responsável do setor que eu vistoriei, né? Quem é o responsável pela adequação? Nesse caso, o próprio senhor João, lá da manutenção, né? E aí, o senhor João, então, eu encontrei um funcionário tal, encontrei um funcionário do seu CNPI, é interessante o senhor reforçar a orientação com todo mundo. Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem. Então, senhor João, assina pra mim aqui o checklist, a inspeção, ele vai assinar, certo? Opa. Ó, aí, probabilidade, severidade, pendência e a hora da inspeção. Salvar. Tranquilo? Já está aqui as inspeções. Então nós cadastramos hoje 2 não conformidades dessa unidade e já está funcional para cadastro, edição e exclusão de não conformidades, tá? Se você vier nela aqui, ó, você consegue vir em deletar e excluir ela do banco de dados, tá? Eu acho que por hora é suficiente. Por enquanto vocês vão ver que só dá para utilizar aqui. Então se você quiser utilizar, por exemplo, no seu celular ou utilizar no computador, antes de eu mostrar como é que faz para instalar o aplicativo, você pode clicar aqui, ó. Ele vai dar um link para exibição no navegador, certo? E você pode utilizar ele no seu celular, no tablet por enquanto, ou vir aqui em users, links, e vir aqui, ó, o link para utilizar no navegador. Você copia esse link e cola no seu navegador. Isso no celular, no seu tablet, no computador, onde você quiser. E você consegue utilizar o aplicativo já funcionando com a interface dele tudo certinho na internet, tá? Eu vou mostrar mais para frente algumas coisas bem legais pra gente fazer com o aplicativo conforme for a devolutiva do pessoal com relação a esse vídeo, tá? Se a aceitação do vídeo eu ver que o pessoal se interessou, eu posto os outros mais aí. E aí, gente, não é minha intenção aqui fazer grandes vídeos nem nada, eu quero tentar ser o mais breve possível, mas a intenção é ajudar. Então se você puder aí se inscrever para acompanhar os próximos vídeos aí com relação ao aplicativo e outras funcionalidades voltadas à segurança do trabalho, dá uma força e divulga para os contatos, tá bom?